Graça e paz de Jesus, naquele Noé. Espero que você e sua família estejam bem, mantendo firme a confiança no Senhor. Iniciaremos agora o quarto módulo da disciplina Antropologia Cultural do Antigo Testamento. Nesta aula, nós abordaremos sobre o tema da família, ou sobre o padrão de Deus, criado por Deus. Iniciaremos tratando sobre a família, pois nesse ponto se encontra uma questão muito debatida em nosso tempo. Refiro-me à questão do gênero humano, quem tem projetado na sociedade as chamadas, denominadas novas configurações de família. Enquanto a Bíblia fala de dois gêneros, atualmente no Brasil, por exemplo, se fala em dezenas de gêneros. É uma coisa à luz da compreensão que temos das Escrituras, é uma coisa muito divergente. Nós sabemos que o pecado de Adão provocou desordens nas relações da humanidade com Deus, com a natureza e também nas relações interpessoais. Essa desordem naturalmente deturpou tudo que envolve as questões naturais, ou melhor, tudo que envolve as questões culturais, que passaram a ser vistas em cada cultura como algo natural. Então, o pecado deturpou as questões legais, as leis, como ao longo da história nós vimos, até hoje, como as leis se opõem à vontade de Deus, como por exemplo, tem países em que é proibido pregar acerca de Jesus. É uma lei que não condiz com a verdade e que revela justamente essa deturpação, essa desordem provocada pelo pecado. Então, as questões religiosas, políticas, científicas, ou seja, tudo que envolve o ser humano, ele de alguma maneira foi deturpado pelo pecado. Então, isso quer dizer que todo o sistema que envolve a ação humana está corrompido e de alguma maneira está inclinado a contrapor as leis e os princípios divinos. Por isso vemos em nosso tempo a questão de gênero ser tratada como um objeto de criação cultural e não algo fruto da sabedoria de Deus ou daquilo que Deus estabeleceu como um princípio, como norma para a sociedade. Há algum tempo eu li um artigo que dizia que ninguém nasce propriamente como macho ou fêmea. Segundo este artigo, todos os seres humanos nasceriam assexuados, ou seja, sem sexo definido. E que a definição de gênero viria num tempo posterior, levando em conta o que cada um definisse por si mesmo. Só então a pessoa seria de fato normal. Então, na realidade, o que o mundo quer dizer com isso é que a definição de macho e fêmea é uma definição anormal e que a normalidade só é encontrada com o tempo. E a pessoa mesmo que define o que é. E só então a pessoa saberia de fato o que ela é, se ela é homem, se é mulher ou se ela é qualquer outra coisa. Diante de tudo isso, nós só podemos dizer que trata-se de um completo absurdo, maligno, que quer justamente deturpar os princípios de Deus. Vejamos o que a Bíblia fala sobre a família. Gênesis 1:26 fala: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, o macho e mulher, fêmea, os criou. Os termos aqui hebraicos são diferentes para se referir a homem e a mulher. O termo hebraico para homem é ish e o termo hebraico para mulher é ishá. Então, ou seja, há uma diferença aí nos termos, pois de fato há diferença entre homem e mulher. Jesus, ele em Mateus 9:5, ele também confirma esta verdade,
né? Milhares de anos depois, ele fala, Mateus 9,5, não tens lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E dizendo, portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Então, Jesus está confirmando o que Deus fez no princípio, pois ele mesmo fez parte dessa criação. Então, o fato da humanidade ter deturpado os princípios absolutos de Deus provocou a destruição de Sodoma e Gomorra num período que antecede a lei de Moisés. Isso é importante se destacar. Então, sobre a lei de Moisés, ela considera tão grave a quebra desse princípio divino que estabelece a pena de morte para quem descumprir. Observe o que diz Levítico 20:13. E se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse uma mulher, os dois cometem ato detestável e serão executados ou mortos. Da mesma forma, nós lemos no Antigo Testamento, Romanos 1, 26 e 27, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Então, nós temos aí essas duras palavras do apóstolo Paulo falando sobre o padrão de Deus e qual é a consequência, né, de se viver longe dos princípios de Deus. Paulo ainda diz em 1 Timóteo 1, 8 a 10, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais. Aqui nós temos mais uma vez o apóstolo Paulo falando, né, da gravidade de se deturpar os princípios de Deus. E ainda citamos um texto de Apocalipse, onde o apóstolo João escreve a palavra de Deus. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Aqui a palavra grega traduzida para sexualmente impuros é pornos e pode referir-se a todas as práticas sexuais reprovadas por Deus, como prostituição, homossexualidade, fornicação e o fato, né, de ser sexualmente impuro. Então, embora a questão do padrão de gênero e, consequentemente, de família seja tratada, né, com absoluta clareza, as práticas humanas, a sociedade em si, há milênios, tem seguido na contramão do que foi estabelecido no Éden. Isso quer dizer o quê? Deus estabeleceu princípios absolutos, princípios que não podem ser alterados, seja por questão de tempo ou por questão cultural, ou de modernidade, pós-modernidade, seja lá em que termo for. Então, na tentativa de encontrar um padrão paralelo para essa questão, a mente humana tem buscado por meio de argumentos científicos, antropológicos e até mesmo teológicos, com resposta exegética pré-definida, ou seja, com explicação do texto ou a tentativa de se interpretar o texto a partir de pressupostos já estabelecidos. Então, é como você ir para o texto querendo que o texto diga aquilo que você quer que ele diga. Com isso, né, eles redefinem, contrariam e revogam as determinações divinas. Nesse caminho perigoso, surge espaço para a organização de uma estrutura eclesiástica, como igrejas, né, para atender homossexuais, cujo conteúdo doutrinário é baseado em heresias, sofismas ou engano e blasfêmias. Convém salientar também que os governos, o sistema judicial, mundo afora, por meio de leis e decretos, tem modificado o padrão revelado por Deus. E, por fim, como cristãos, devemos lidar com essa questão da seguinte maneira.
não ignorando a complexidade dessa prática, uma vez que envolve emoções e sofismas mentais, algo que já tá bem estabelecido na mente, estruturas mentais bem estabelecidas, como que cauterizadas, e não devemos tratar de maneira simplista, discriminatória, condenatória ou até mesmo desumana, pois Deus não aprova nenhum tipo de violência contra quem quer que seja, por a pessoa não seguir o que nós acreditamos. Por exemplo, muitas vezes as pessoas atribuem a possessão demoníaca, ou a pessoa ser sem vergonha, ou coisa semelhante. Devemos, acima de tudo, demonstrar amor, pois de fato, Jesus demonstrou amor para com toda a humanidade e oferecer auxílio espiritual. Esse é o nosso compromisso, pois a palavra de Deus diz para nós pregarmos o Evangelho, e pregar o Evangelho implica em que as pessoas que ouvem o Evangelho se arrependam dos seus pecados e aí recebem a salvação que é dada de graça, ou pela graça de nosso Senhor. E lembre-se que apenas o Espírito Santo é capaz de transformar a natureza humana manchada pelo pecado. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima aula.